Bom, então, gente, por meio da ação de redução, os herdeiros necessários, prejudicados com o avanço da liberalidade sobre a parte que lhes cabe em herança, chamada legítima, poderão requerer ao juiz a nulidade da liberalidade e o retorno consequente do bem alvo da doação ao patrimônio do doador. Deverão figurar no polo passivo dessa ação tanto o doador quanto o donatário, que afinal de contas também tem interesse jurídico na questão, porque é o beneficiário da liberalidade. Então, imagine a seguinte situação. O sujeito tem um patrimônio avaliado em R$1 milhão, tem 2 filhos. O patrimônio é constituído de um apartamento que vale 800 mil, um carro e uma aplicação financeira. O sujeito já é viúvo, vamos imaginar. Bem, os 2 filhos, por força daquilo que estabelece o direito das sucessões, têm direito a metade desse patrimônio, R$500 mil. Entretanto, o cidadão resolve fazer uma liberalidade em favor de um sobrinho, pelo qual ele nutre enorme apreço, por força de questões que ficaram no passado. Ele doa esse apartamento de 800 mil para o sobrinho. Os filhos, prejudicados com o avanço da liberalidade sobre a legítima que lhes é assegurada por lei, afinal, o pai só podia dispor de 500 mil do patrimônio e dispôs de 800 mil, ingressarão com uma ação de redução contra pai doador e primo donatário, e uma vez reconhecido o avanço, o juiz declarará a nulidade da liberalidade e o retorno do bem, do apartamento, para o patrimônio do doador. O doador fica impedido de fazer nova doação a esse sobrinho? Não, desde que ele se restrinja a dispor de R$500 mil. E pode fazer a doação desse mesmo apartamento com o sobrinho pagando, digamos assim, aquilo que excedeu a metade disponível. O apartamento vale 500 mil, ele pode fazer uma espécie de doação mista, né, entregando o apartamento ao sobrinho em troca do pagamento de 300 mil e com isso preservando a legítima? Pode, sem problema nenhum. Né? Nesse caso não teria como os herdeiros contestarem, porque preservou-se a metade indisponível, preservou-se a legítima. Uma coisa também interessante em relação à doação inoficiosa e que pode ser, nós podemos nos deparar na prática. De repente o sujeito tem algum problema com os filhos, problema de relacionamento com os filhos, e não quer deixar nada para eles, ou quer deixar o menos possível, né, do patrimônio que ele amealhou em vida para os filhos. E aí o que ele resolve fazer? Visando burlar essa proibição que é fixada pelo artigo 549. Ele começa a fazer doações sucessivas, porque à medida em que ele vai
doando, o patrimônio dele vai reduzindo, e na doação seguinte, a metade dos filhos da legítima é menor e vai diminuindo. Ou seja, ele faz sucessivas doações com vistas a avançar sobre a legítima, prejudicar os filhos e dificultar a prova desse avanço, porque o patrimônio vai decrescendo. Bom, se isso ficar configurado, e é preciso, evidentemente, nesse caso, que os herdeiros necessários, ao entrarem com a ação de redução, provem essa sucessão de doações com o objetivo de avançar sobre a legítima que existia lá no momento da primeira liberalidade, ficando isso demonstrado, o juiz poderá declarar a nulidade de todas as doações feitas em cadeia que avançarem sobre o limite que o doador podia dispor lá na primeira doação feita. Tá? Isso é comum? Não, evidentemente que não é, mas vocês poderão eventualmente se deparar com uma situação dessas. Bom, a ação de redução tem que ser proposta, como nós dissemos, contra doador e donatário. Né? Se for mais de um donatário, no caso de sucessivas doações, contra todos os donatários também, todos os beneficiários. Né? E os legitimados ativos são os herdeiros necessários, que são os prejudicados pelo avanço da liberalidade sobre a legítima. E não existe um prazo prescricional fixado em lei para o seu ajuizamento. Portanto, aplica-se o prazo geral de 10 anos, né, de prescrição, que é o prazo máximo previsto pelo Código Civil. Contando-se do primeiro negócio. Né? Espero que tenha ficado claro. Vamos além aí para terminar a nossa matéria de hoje. Vamos analisar as modalidades faltantes, que são rápidas. Doação com cláusula de retorno ou reversão, artigo 547. Né? O que é a doação com cláusula de reversão ou retorno? É aquela doação em que se prevê o retorno dos bens ao patrimônio do doador caso ele venha a sobreviver ao donatário. Ou seja, é aquele caso em que o doador não quer fazer qualquer liberalidade que se estenda aos herdeiros do donatário. Então, visando evitar que isso aconteça, ele prevê que, na hipótese dele sobreviver ao donatário, os bens doados retornem ao seu patrimônio, revertam novamente ao seu patrimônio. O parágrafo único do 547, que é o dispositivo que trata dessa modalidade, estabelece, porém, uma restrição. Ele diz que não prevalece cláusula de reversão em favor de terceiro, ou seja, não se pode prever na doação, na hipótese do donatário falecer antes do doador, que o bem reverta para um terceiro. A reversão, o retorno, só pode ser realizado em favor daquele que fez a liberalidade. Né? Isso fica muito claro. Bem, esse tipo de doação é interessante porque ele assume um caráter personalíssimo. Né? A cláusula de reversão ou de retorno revela a intenção do doador beneficiar uma determinada e específica pessoa. Né? Ele não quer transferir aquele bem objeto da liberalidade a
outras pessoas que não o próprio donatário. Então, ela sugere esse caráter personalíssimo, né? E a reversão, evidentemente, só vai ser realizada se o donatário morrer antes. Se o doador morrer antes que o donatário, os bens recebidos em liberalidade pelo último serão transferidos aos seus herdeiros em regular inventário normalmente. Doação manual. Já falamos sobre ela lá quando examinamos as características gerais dos contratos de doação. É aquela doação que envolve bens de pequeno valor, né? Ela tem por característica a informalidade, porque ela pode ser feita inclusive verbalmente, e também tem por característica envolver apenas bens móveis, né? E mais, a doação manual, que envolve bens de pequeno valor, trata-se de contrato real e não meramente consensual, porque o 541, parágrafo único, diz que ela somente será válida se lhe seguir incontinente a tradição, ou seja, constitui requisito de validade dessa doação manual, que envolve bens de pequeno valor, a entrega da coisa ao donatário, né? A doação manual é o presente que você resolve dar a alguém, né? Não basta você dizer que vai comprar um presente para a pessoa e a pessoa falar, não, eu aceito. Se você não entregar o presente para ela, ela não vai poder te exigir a entrega do presente judicialmente. Porque trata-se aí de uma doação manual que envolve bens móveis e de pequeno valor. Lógico, isso quando o presente for de pequeno valor, que é o que acontece naturalmente. Ela depende da tradição para produzir efeitos. Trata-se de um contrato real e não consensual. Não basta o consenso entre as partes para a vença produzir efeitos. É preciso que se siga ao consenso a imediata entrega, tradição da coisa ao donatário. Aí alguém de vocês vai perguntar, mas o que significa, como é que eu qualifico um bem como de pequeno valor, né? A jurisprudência costuma utilizar como critério o valor total do patrimônio do doador. Então, em geral, considera-se que é de pequeno valor a doação que não ultrapassa 10% do valor do patrimônio do doador. Então, se porventura o bem objeto da doação tiver um valor maior que o correspondente a 10% do patrimônio do doador, aí entende-se que ela deixa de ser de pequeno valor, passa a ser uma doação comum e, portanto, vai ser um contrato que vai exigir solenidade, vai ter que ser celebrado por escrito e vai se tornar um contrato consensual, em que basta o ajuste de vontade para que ele produza efeitos, ou seja, o donatário, uma vez assinado o contrato, poderá exigir a entrega da coisa caso o doador venha a recusar, tá certo? Finalmente, doação feita à entidade futura, 554 do Código Civil. Diz lá o legislador, a doação à entidade futura caducará se em 2 anos essa não estiver constituída regularmente. Então, é possível que eu doe um determinado bem ou vantagem do meu patrimônio a uma entidade, pessoa jurídica, que ainda sequer existe, né, mas que tem a perspectiva de vir a existir. A única ressalva é, se porventura a entidade não se constituir regularmente, né, com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, em até 2 anos, a doação caduca, ou seja, ela perde a validade, o bem retorna ao patrimônio do doador. Bom, então com isso encerramos aí a análise das modalidades. Fico à disposição e amanhã coloco uma pergunta no fórum. Um abraço.